Nós temos falado do tema avivados, né? Tema avivamento. Eu queria nessa manhã, a partir ali da carta de Pedro, primeiro vou ler aqui Timóteo, mas depois a carta de Pedro, lembrar que avivamento é o retorno à suficiência das Escrituras. Avivamento é o retorno à suficiência das Escrituras. Quando nós falamos de avivamento, a gente já falou aqui de inúmeros moveres, de Deus e várias definições do que é avivamento. Avivamento é avivar, é dar vida, é renovar, é trazer de volta com mais intensidade algo que se estava apagando. Mas o conceito, quem sabe, geral, mais fácil, simples de pegarmos a respeito de avivamento, é um período de renovação espiritual. Ao longo da história, desde o início da igreja, há mais de 2000 anos, nós vimos e ouvimos falar de muitos desses movimentos. No início do século, tem esses movimentos muito conhecidos, como o País de Gales, como Azusa, movimento que houve em Moçambique. Até hoje tem algo muito legal acontecendo em Moçambique. Eu já disse aqui, o movimento Iris Global da Heidi Baker, há pouco tempo atrás, registraram mais de 300 pessoas que estavam mortas e ressuscitaram. Então o Senhor continua fazendo algo nesses dias, amém? O Senhor está fazendo nessa cidade, amém ou não? Há um movimento de Deus nessa cidade. Quem crê nisso pode dizer amém? Amém, Deus está se movendo. Então o avivamento é esse mover de Deus, um movimento de Deus, um período de renovação espiritual. E a verdade, o fato, é que todo cristão deveria viver constantemente debaixo desse mover de Deus. O cristão deveria viver constantemente debaixo de uma renovação espiritual. Amém ou não? Nós deveríamos viver assim, isso deveria ser a regra da nossa vida. Agora, apesar de nós percebermos esses movimentos na história, todos eles se iniciaram a partir de pessoas que, abrindo as Escrituras em um espírito de oração, se depararam com verdades que haviam sido deixadas de lado. Por exemplo, um dos fatores predominantes do movimento do País de Gales foi o falar em línguas. Naquela época, em Azusa também, naquela época, esse dom, o falar em línguas, havia sido deixado um pouco de lado. Eles se voltam às Escrituras e percebem, poxa, mas isso aqui é bíblico, isso aqui é para nós, e começam a buscar isso, e há um renovo nesse sentido. Portanto, o avivamento é voltarmos à suficiência das Escrituras. Vou explicar melhor isso. Não existe nenhum movimento de Deus se nós não voltarmos em primeiro lugar às verdades da palavra de Deus, amém ou não? Porque nós, quando falamos de avivamento, nós quem sabe imaginamos estádios lotados, nós imaginamos pessoas caindo debaixo da unção, nós imaginamos, eu não sei se vocês viveram isso, mas eu vivi muito esse período na igreja, é muito legal isso, e isso sim faz parte do avivamento, é claro que sim. Nós imaginamos o falar em línguas, nós imaginamos os crentes fazendo um barulhão, uma confusão, santa, no bom sentido. Isso é legal, faz parte do avivamento, mas dificilmente nós colocamos no avivamento, quem sabe, poxa, o avivamento é voltarmos à palavra. E na verdade, o que inicia todo esse mover, todo esse movimento, é nos voltarmos para a suficiência das Escrituras. E o que eu quero dizer com isso? Vou utilizar aqui a expressão de Wayne Grudem no seu livro Bases da Fé Cristã, quando ele fala a respeito da suficiência das Escrituras, é algo bem simples. Ele diz assim: hoje a Bíblia contém todas as palavras divinas de que um indivíduo precisa para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão. Então, quando eu digo que a Bíblia é suficiente, ou que nós devemos nos voltar à suficiência das Escrituras, é uma fé limpa, pura e genuína que crê o seguinte: a Bíblia tem tudo de que eu preciso para eu me tornar um cristão,
um discípulo de Jesus, amém? A Bíblia tem tudo de que eu preciso para eu viver como um cristão, e a Bíblia tem tudo de que eu preciso para eu crescer agora como um cristão. Aqui em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. O que Paulo está dizendo? Todo este livro foi inspirado por Deus. Todo este livro tem o DNA de Deus, todo este livro tem a influência de Deus, e não só isso, este livro me dá todas as condições necessárias para que eu possa me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Homem, mulher de Deus, plenamente preparado para viver e completar toda boa obra que Deus espera de mim. A Bíblia tem a capacidade de me ensinar e me guiar em tudo que eu preciso, não falta nada nela, amém ou não? Porque às vezes nós esperamos alguma coisa, né? Eu preciso sentir, eu preciso ouvir a voz, eu preciso tocar em tal coisa. Não, você não precisa. Aí nas tuas mãos, no teu celular, está tudo de que você precisa para uma vida plena com o Senhor, amém? E nós precisamos entender isso. Viver avivado passa por nos voltarmos para a suficiência das Escrituras, amém? Vá comigo a 2 Pedro no capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, a partir do verso 2, você vai ler Pedro agora, você vai ver, né? A gente às vezes diz que Pedro era um homem iletrado. O iletrado ali não é que Pedro não sabia ler e escrever, ele não tinha uma formação teológica da época, mas foi formado pelo maior mestre que já existiu, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Você vai perceber isso na carta de Pedro. Isso aqui não é a fala de alguém iletrado, como as pessoas imaginam, pelo contrário. 2 Pedro capítulo 1, verso 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Vou ler de novo: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Esse graça e paz fala aqui de uma saudação, é claro, mas fala também, a partir daquilo que Pedro está dizendo, que esta graça e paz chegam a mim através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ou seja, a revelação do Senhor a mim, a revelação de quem Ele é, de quem o Senhor Jesus é, faz ou gera em mim essa paz, gera em mim esta graça, esta influência de Deus na minha vida, amém? O conhecimento pleno de Deus. O que significa o pleno conhecimento? Pleno conhecimento é um conhecimento de medida cheia, é um conhecimento na sua totalidade. Significa que existe um conhecimento de Deus mais elevado, amém? Quantos anos de fé você tem? 20 anos? 30 anos? 40 anos? 50 anos de fé? Deixa eu te dizer, existe um conhecimento de Deus mais elevado. Deus é grande demais para se mostrar para você em 80 anos de vida. Há mais de Deus, há um conhecimento mais elevado. Eu preciso continuar me esforçando neste conhecimento. Pastor Paulo também, todos nós, até a volta de Cristo, existe um conhecimento mais elevado de Deus. Você tem 1 ano de fé, 2 anos, não importa, todos nós estamos inseridos neste processo. Alguns um pouco mais avançados na caminhada, outros menos, mas a verdade é que todos nós precisamos continuar crescendo no conhecimento de Deus. Então Pedro ele está dizendo, esta revelação que é dada a mim através do conhecimento pleno me faz participar da graça e da paz que há em Deus.
Como que eu chego neste conhecimento biblicamente? Em primeiro lugar, pelas Escrituras. Em segundo lugar, pela iluminação do Espírito, aquele conceito que é ler a Bíblia em espírito de oração, dizendo: Espírito Santo, me revela, me ensina, me mostra, me guia, dirige-me, orienta-me, fala comigo. Você lê a Bíblia em espírito de oração. A Bíblia não é um livro para ser lido como qualquer outro tipo de literatura. Se você crê que a palavra de Deus é inspirada por Deus, o Deus que inspirou a palavra está em você pelo Espírito Santo e quer te guiar em toda a verdade. 1 João capítulo 2, verso 27, ele diz que a unção que dele recebemos nos ensina todas as coisas. Então, a unção do Espírito Santo em nós nos conduz e nos guia. Por isso eu digo de novo, quando você fala da palavra para uma pessoa natural, que não recebeu Jesus, que não tem sobre si o falar do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, para ele isso aqui é tudo uma grande loucura, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque a palavra de Deus se compreende no Espírito, através da revelação do Espírito Santo. Amém? Então este pleno conhecimento passa pelas Escrituras, por eu ler, por eu meditar, passa por eu receber esta iluminação, passa pela oração e passa pela prática do Evangelho, por praticarmos tudo isso. Amém? Olha o verso 3: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do que, irmãos? Do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. O que Pedro está dizendo? Ele está afirmando a suficiência aqui das Escrituras e da vida com Deus, ou seja, nele, através desse pleno conhecimento, é o que ele está dizendo, eu consigo entender que o seu poder gera em mim tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade. Por este conhecimento de Deus, que é gerado pelas Escrituras e por todas essas outras coisas que eu te falei, iluminação do Espírito, oração, prática do Evangelho, tudo isso é algo completo. Quando você vive isso, você começa a caminhar para este conhecimento mais elevado, e uma vez neste conhecimento, você percebe que no poder de Deus, você tem tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Quando Pedro está falando de vida, ele lembra aqui, se você for comigo a Gálatas capítulo 5, verso 25, ele lembra o conceito de regeneração. Gálatas 5, 25, que diz: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Romanos capítulo 6, verso 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Vá comigo a Colossenses capítulo 2, o verso 13. Colossenses capítulo 2, e no verso 13, diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Para finalizar este conceito, Efésios capítulo 2, verso 1, que diz: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Irmãos, o que acontece no jardim do Éden? O ser humano é constituído, é construído, ele é criado pleno, corpo físico, emocional, espiritual. Quando o pecado entra, e aí o capítulo 3 de Gênesis fala da queda do homem, o que cai é o seu espírito cai, sua carne é corrompida, sua natureza humana é corrompida, é degenerada, seu espírito é degenerado. E agora, quando você recebe Cristo Jesus, você recebe esta vida que provém do Espírito Santo.
poder da ressurreição que ressuscita o teu espírito e te dá vida. Nós estávamos mortos, porque lembra que a sentença de Deus para Adão e Eva era: no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Eles morreram fisicamente? Sim ou não? Não, eles não morreram fisicamente. Então Deus é mentiroso? Claro que não, porque Deus estava falando de morte espiritual. E você percebe esse conceito nas Escrituras. Você já percebeu como muitas vezes o próprio Senhor Jesus falava de morte como ele está dormindo? Lembra da filha de Jairo? Ela não morreu, mas dorme. Quando ele fala de Lázaro em João capítulo 11, ele também diz, ele adormeceu, porque para Deus morte não é final de existência, mas é uma dormência espiritual, porque o espírito do homem será eterno com Deus ou na ausência de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então, nós estávamos no pecado, o nosso espírito dormia, estava morto. Quando você recebeu o Cristo Jesus, quando você disse sim para Jesus, e quando você foi à água do batismo, você deita naquela água, você está morrendo para esta velha vida, e quando você ressuscita, você está agora vivendo pelo Espírito de Deus. É por isso que Paulo diz aos Gálatas: se vivemos pelo Espírito, ou seja, uma vez que o Espírito de Deus nos deu vida, fez com que o nosso espírito que estava morto ressuscitasse, e agora existe um ser espiritual que vive em mim. Por isso que o Senhor Jesus fala: necessário é nascer de novo, da água e do Espírito. Água, batismo, Espírito, o teu Espírito nasceu. Quando você recebeu Cristo, passou pelo batismo, um ser espiritual passou a viver no teu interior. Amém? Quem está entendendo pode dizer amém. Então, quando Pedro disse: pelo seu divino poder recebemos tudo o que precisamos para a vida, é porque o nosso espírito agora recebeu vida em Cristo Jesus. Como é que eu entendo isso? Através deste conhecimento. Quando eu leio Romanos, eu começo a perceber Paulo me ensinando isso, que agora eu fui ressuscitado para uma nova vida, que agora eu fui despertado, esse espírito que dormia agora vive para Deus, eu tenho propósito de vida. Então este pleno conhecimento começa a me mostrar isso, eu começo a perceber isso. Paulo fala, por exemplo, em Romanos 8, que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estes conceitos que me levam a uma vida plena, sem condenação, sem acusação, de vida e de paz com Deus. Amém? A continuação do texto de Pedro, deixa marcado lá Pedro, 2 Pedro capítulo 1, ele diz: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio, ou seja, é através deste conhecimento elevado, pleno, de medida cheia, este conhecimento completo, que eu acesso essas coisas, por intermédio do pleno conhecimento daquele que vos convocou para a sua própria glória e virtude. Então, esse divino poder me deu tudo o que eu preciso para a regeneração, para esta vida nova e para piedade. O que é piedade na Bíblia? Piedade na Bíblia está intimamente ligado à prática do Evangelho. Piedade não é aqui você fazer aquela carinha de cão sem dono, sabe aqueles desenhos que o cachorrinho faz aquele olhinho assim de cão com fome? Não é isso, fazer uma carinha de piedade, não é isso. Piedade fala de praticarmos o Evangelho. Por exemplo, quando você vai a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, Paulo diz a Timóteo: o exercício físico, de fato, é de algum valor, diz aqui a King James atualizado. Então, irmãos, não é que o exercício físico não serve para nada, acabou aquela desculpa, né? O crente não bebe, mas come. Vamos acabar com esse sofisma em nome de Jesus. O crente não bebe e come corretamente, amém? Sabe, porque o exercício físico não serve para nada, não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz, ele tem lá o seu valor, não é o principal, não é o que mais tem valor, mas ele serve para alguma coisa, pelo menos, né, na questão da saúde, também da estética. Esposa, cuide-se para seu marido. Maridos,
cuidem-se para suas esposas. Posso ouvir um amém? Amém? Isso é importante. Agora, não é o mais importante. É isso que Paulo está dizendo. Não pode tomar o lugar errado na nossa vida. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade, a prática do Evangelho, a vida com Deus, a intimidade com Deus, essa sim, para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e da futura. Ou seja, quando eu vivo na prática do Evangelho, eu colho aqui na terra, hoje, os frutos do Evangelho, e colherei também na eternidade os frutos de uma vida de piedade. Isso aqui é importante. O Senhor Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No céu, na eternidade, no reinado com Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, permanecerá. Então, esta vida de piedade tem as promessas para hoje, para agora e também para a eternidade. E este conhecimento pleno me mostra tudo o que eu preciso para viver esta vida piedosa, a prática do Evangelho. Vou lembrar algo aqui: o Evangelho é das poucas coisas que só funciona se você permanece praticando. Se você não praticar o Evangelho hoje ele para de funcionar na tua vida. Se você não levantar amanhã de manhã e entender, eu preciso continuar praticando o Evangelho, ele para de funcionar na tua vida. E as pessoas dizem: mas para mim não funcionou o Evangelho. Não é que não funcionou, é que você não praticou o Evangelho, ou é que você não continuou praticando o Evangelho, porque o Evangelho é das poucas coisas que só funciona na prática contínua. Mas eu venho há 60 anos praticando o Evangelho. Terá que praticar amanhã de novo, e de novo, e de novo, todos os dias, porque o Evangelho só funciona se nós permanecemos praticando. Sim ou não? É importante que nós entendamos isso, e a Bíblia nos leva a este conhecimento pleno de Deus, que nos mostra tudo o que precisamos para praticar de forma plena o Evangelho. Amém? Tudo isso chega a nós através do conhecimento pleno do Senhor, aquele que nos chama então para a sua glória e virtude. Irmãos, nós não podemos ignorar este processo, nós não podemos ignorar uma busca dedicada para sermos levados a este conhecimento maior, a um conhecimento mais elevado de Deus. Nós não podemos ignorar este processo de dedicação, de comunhão, de busca para crescermos em Deus. Amém? Uma vez convocados à sua glória e virtude, é a continuação do texto, né? Voltar lá, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, ele diz, no 13 ele falou: pelo seu poder nós temos acesso à vida e piedade, através do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e virtude. Verso 4, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, uma vez convocados para a sua glória e virtude, há este convite de Deus para nós participarmos da sua glória e da sua virtude. Então nós acessamos, através desse convite, essas preciosas, essas grandiosas promessas. Nós acessamos isso, e através do conhecimento dessas promessas, eu passo a perceber que sou participante da natureza de Deus. Deus me convida à sua glória e virtude. Quando eu entro nesta glória e virtude, eu percebo que existem promessas gigantescas, grandiosas sobre mim, e estas promessas falam a respeito de que eu sou agora participante da natureza de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Meu irmão, minha irmã, você recebeu o Espírito Santo? Amém ou não? Você participa hoje da natureza de Deus. Nós somos participantes da natureza de Deus.
Olha Gálatas capítulo 2, verso 20, passagem conhecida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo diz o seguinte, e Paulo foi usado por Deus para nos trazer boa parte das doutrinas e dos ensinos, né? Assim como Pedro ali também, esses ensinos mais densos a respeito de Cristo, da doutrina de Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Esse texto é um texto incrível, mas muitos de nós olhamos para esse texto e pensamos: como que Cristo vive em mim? Eu continuo pensando coisas impuras, erradas, tenho vontades erradas, penso coisas ruins às vezes, tenho atitudes erradas às vezes. Como que Cristo vive em mim? Mas aqui há uma dessas promessas grandiosas que nos mostram que sim, nós já fazemos parte da natureza divina. Em Romanos capítulo 8, vá comigo, Romanos capítulo 8. Romanos 8, no verso 4 diz: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 15 diz: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Sabe, Paulo ele está dizendo algo, ele está dizendo: uma vez que você recebeu Jesus e que o Espírito de Deus habita em você, você pertence a Cristo, você recebeu um espírito não de escravidão, que te faz viver condenado, acusado, que faz com que você fique pensando: poxa, mas eu tive este pensamento, então eu estou em pecado, e você vive acusado. Não, você recebeu um espírito de adoção que diz: ei, você é filho, você é filha, nenhuma condenação mais há para você. Paulo diz no capítulo 7, se eu peco, não sou eu quem peca, mas o pecado que habita em mim. Parece estranho isso, né? O conceito não é tão difícil de entender. Ele é o seguinte: quando você desceu a água do batismo, o que aconteceu ali? Você estava morrendo com Cristo, sim ou não? Amém ou não? Literalmente, irmãos, literalmente, quando você desceu a água do batismo, você morreu com Cristo. Literalmente, no mundo espiritual, isso aconteceu no mundo espiritual, amém ou não? Quando você levantou da água, literalmente você ressuscitou uma nova criatura para uma nova vida. O problema é que você tem agora um espírito regenerado que habita ainda uma natureza humana, e quando Cristo voltar, Ele não fará nada no teu espírito, porque a obra no teu espírito está pronta. Ele fará no teu corpo, você terá um corpo glorificado e a obra será completa. Amém? O teu espírito foi salvo, regenerado. Esse ser espiritual está pronto. Jesus disse: o espírito está pronto, a carne é fraca.
Qual que é o nosso problema? A natureza humana. Só que nós ainda vivemos, às vezes, debaixo de um entendimento equivocado de que quando eu peco, e eu peco por causa desta influência da natureza humana ainda em mim, eu estou, poxa, eu pequei, agora estou debaixo de julgo, Senhor, não sei o que e tal. Tá bom, se você pecar, peça perdão, confesse diante de Deus, mas não viva debaixo de um jugo, porque nenhuma condenação mais há sobre você. Eu não sei se você consegue entender isso, mas é exatamente o seguinte: quando você morreu, é como se eu acusasse um pecado a alguém que já está morto, né? Michael Jackson, pelo menos todo mundo acredita que ele morreu mesmo, né? Alguns dizem que não, talvez. Sumiu tal coisa, foi o Michael Jackson que pegou. Como que pode? O cara está morto. Você não pode acusar ele. Pois, irmãos, no mundo espiritual é isso que acontece. Você pecou, não dá mais para te condenar, porque você morreu. Nenhuma condenação mais há. Aí você vai me dizer, bom, então vou viver no pecado, nenhuma condenação mais há. Aí Paulo vai ensinar como que você vai continuar no pecado se você nasceu para uma nova vida. Não faz sentido. Quem realmente nasceu para uma nova vida tem fome por santidade, por agradar a Deus. Inclusive isso é um dos fatores que demonstra, que prova o teu novo nascimento, um desejo de viver uma vida de santidade e de agradar a Deus. Então, Paulo está aqui nos ensinando: nenhuma condenação mais há, porque eu faço parte da natureza de Deus. Quem me condenará? Porque eu estou em Cristo. Romanos 8 diz: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, eu faço parte da natureza de Deus. Então você começa a perceber o que Pedro está dizendo. Este pleno conhecimento me mostra essas promessas gigantes que demonstram: ei, eu faço parte da natureza de Deus. Uma vez que eu faço parte da natureza de Deus, eu tenho condições, força espiritual, capacidade, conhecimento para me livrar das paixões que há no mundo. Por quê? Porque agora eu conto com a força de Deus no meu interior. Quando eu recebo poder pelo Espírito, é poder para testemunhar, é poder para vencer o pecado, é poder para viver uma vida que agrada a Deus. É um processo. Você aprende a viver assim, porque você ainda tem que, de alguma forma, condicionar a tua mentalidade humana à submissão à mentalidade de Deus. É pensar igual a Deus. Pode parecer um pouco assim arrogante dizer, né? Você precisa pensar como Deus, mas é a verdade. Isso é renovação da mente. Irmão, você precisa pensar como Deus pensa, e isso é assumir a mente de Deus. Quer ver um exemplo simples para entender isso? Aquela mulher pega em adultério. Quem Jesus era, irmãos? Ele era o próprio Deus, sim ou não? Ele é Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Quando aquela mulher é levada diante dele, eles dizem: o que diz a lei? Foi pega em flagrante ato de adultério. Que diz a lei? Que tais mulheres devem ser apedrejadas. O Senhor Jesus em nenhum momento descumpriu a lei. Ele disse: vocês querem apedrejá-la? Pode apedrejar. O primeiro, o que não tem pecado, atire a pedra, baixa a cabeça, continua escrevendo na terra, como quem diz: estou nem aí, né? É claro que ele não estava, sabia o que estava fazendo. Ninguém condena aquela mulher. Jesus levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não. O coração de Deus se revela e diz: nem eu te condeno. O que isso está mostrando? Este é o coração de Deus. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, quando você se deparar com uma situação onde a tua natureza diz culpado, você lembra como Deus pensa. Deus pensa: eu não te condeno, vá e não peques mais. Você está pensando como Deus. Você entende o que eu quero dizer? Diante de uma situação, o que Deus pensa? Sabe onde é que você descobre? Como é que eu vou saber o que Deus pensa? Através do pleno conhecimento que vem pela suficiência das Escrituras. Irmãos,
Nós, como pastores, podemos te ajudar em alguma coisa, mas nós não podemos negar que o conhecimento profundo de Deus virá a você no teu quarto, quando você fechar a porta, abrir a Bíblia, pegar um caderno, alguma coisa, teu tablet, teu telefone, e começar a anotar aquilo que Deus está falando contigo, estudar, aprofundar. E isso fará com que você seja avivado, porque você está vivendo a palavra de Deus, recebendo diretamente de Deus, e nós vamos chegar nessa reunião quentes no Espírito. Não é dizer, pastor, hoje é contigo, faz o fogo cair que eu quero sentir aqui, né? Eu quero sentir o fogo. Hoje foi fraco, o pastor, né, só falou de Bíblia, não consegui sentir nada. Não deveria ser assim, não é essa a nossa responsabilidade. Você já deveria vir aquecido aqui, e nós juntos vamos fazer aqui uma fornalha ardente, porque crentes que queimam por Jesus já, e a Bíblia me leva a esta vida avivada. Mas como que pode? Pode, porque é o conhecimento de Deus que faz que você perceba: eu sou participante da natureza de Deus, eu tenho a mente de Cristo. E sabe, isso é presente, não é passado, e não é só passado, e não é futuro, não é eu serei participante da natureza de Deus, eu sou participante da natureza de Deus. Não é eu terei a mente de Cristo, eu já tenho a mente de Cristo. Não é nenhuma condenação virá, não há mais nenhuma condenação, isso é presente já. Mas eu percebo isso a partir do conhecimento de Deus. E para encerrar, volta comigo lá, 2 Pedro, capítulo 1. Pedro ele fala nos versos subsequentes, versos 5, 6 e 7. Ele diz assim: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, conhecimento à virtude, domínio próprio ao conhecimento, perseverança ao domínio próprio, piedade à perseverança, fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. Você ainda acha que Pedro era iletrado? Quem entendeu aí o jogral, né? Verso 8 ele diz: portanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou entrar aqui em cada uma dessas virtudes que Pedro está falando, eu tenho que encerrar, o tempo já passou, e nem era a minha intenção mesmo falar disso. Agora, o que Pedro está dizendo aqui? Ele está falando: olha, vocês precisam ter ações práticas. Virtudes, o que são virtudes? Virtudes são boas ações, ou são ações que trazem benefícios. É toda ação que traz um benefício, seja a mim mesmo, seja ao outro. Quer ver um exemplo? Pedro está dizendo aqui: acrescentem a virtude à vossa fé. Ou seja, vocês já têm uma fé. Quem crê aqui no Senhor Jesus pode dizer amém? Amém? Você tem uma fé em Cristo Jesus, sim ou não? Amém? Então, um exemplo, durante a semana nós fazemos aqui os atos de amor. Nós pegamos uma vianda, nós fazemos uma quentinha e nós entregamos a alguém, certo? Isto é uma atitude, é uma virtude, porque é uma ação que causa um benefício a alguém, sim ou não? E nós estamos fazendo isso, acrescentando essa virtude a uma fé que nós já temos, porque nós já cremos em Cristo Jesus, e o que faz com que tenhamos esta ação é a nossa fé. Amém? Portanto, estamos acrescentando a fé à virtude. Você está usando uma virtude e acrescentando a tua fé. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? Então Pedro ele está falando de atitudes, de ações práticas. Apesar de algumas dessas virtudes ou qualidades terem um conceito filosófico, são ações práticas. O amor, a fraternidade, são ações práticas. Então ele diz no verso 8: se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque é a prática, e não a teoria só, né? Mas é a prática que me dá condições, que me leva a este conhecimento mais elevado. Não é só ali
o saber, mas é o praticar. Por que nós vemos pessoas que conhecem tanto a Bíblia, mas que definham às vezes na fé? Você fica vendo pessoas que tudo sabe, tudo critica, está errado, não sei o que, biblicamente, papapá, pipi, papapá, mas você não vê nele, tá, mas cadê o crente? Eu não enxergo, não consigo ver nele nenhuma atitude. Pois é, porque não tem atitude. E o conhecimento só, puro, sem prática, fará com que eu seja infrutífero, ocioso, e digo mais, pode me levar a uma arrogância espiritual, onde eu começo a julgar as pessoas. Isso aí está fazendo assim, isso aí está errado, isso aqui está não sei o quê. Por quê? Simples, porque a prática me mostra a realidade. Quer um exemplo? Perdoar. Eu posso dizer para você, irmão, perdoar não é sentimento, é uma atitude. Está certo ou está errado? Está certo? Sim? Amém? Está certo? Perdoar não é sentimento, é uma atitude. Você precisa ter uma atitude de perdoar. Agora, é fácil perdoar? Sim ou não? Não é fácil perdoar. Se eu já tive que perdoar alguém, presta atenção, se eu já tive que perdoar alguém, quando eu vou ensinar sobre perdão, eu consigo entender, cara, perdoar é difícil. Então eu posso dizer, olha, perdoar não é sentimento, é uma atitude, mas deixa eu te dizer, eu já tive que perdoar, eu sei que é difícil, eu vou te ajudar, nós vamos buscar Deus para que tu tenha condições de perdoar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, se eu só conheço a teoria, eu vou dizer, você tem que perdoar. É uma atitude, para com essa bobagem aí, tem que perdoar. Não é fácil, meu irmão. Você tem que passar pela prática para entender o que é. Amar dá trabalho. Você tem que amar, tem que amar, mas amar dá trabalho. Tem gente que não é fácil de amar, tem gente que é chato, mas eu tenho que amar. E quando eu passo por esse processo de amar alguém assim, eu percebo, eu sei que eu tenho que amar, mas na prática, o amor é difícil, às vezes. Então, você começa a perceber, irmãos, que se eu quero o conhecimento pleno, eu preciso praticar. Porque se for só aqui, na conversa, eu vou ter uma prática deformada. Pedro está dizendo isso, verso 9: pois aquele em quem essas virtudes não habitam, em quem não há prática dessas coisas, age como quem não pode ver, ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eu me torno arrogante, eu acho que eu mereço até a salvação, até que eu sou bom, glórias a mim, louvado seja eu, até que eu sou bom, e eu esqueço, não, um dia eu fui tirado daquele poço, daquele lamaçal também. Então quando eu olho para o outro, eu tenho amor, empatia e compaixão, e eu posso dizer, eu sei o que é isso, porque eu já estive nesse lugar. Está aqui minha mão, pega minha mão, vou te ajudar, vamos sair desse negócio. Sabe, é não julgar mais. A gente tem que aprender a não julgar, aprender a discernir. É diferente de julgar. O julgamento, ele é a sentença. Já estou dizendo, culpado, né? O discernir é que espírito está agindo nessa pessoa. Mas é um discernir no sentido, eu quero ajudá-lo. O que está acontecendo? É Deus? Não é Deus? Está errado? Tem pecado? O que está acontecendo? Mas eu quero ajudar. Eu quero estender a mão e dizer, vamos juntos, vamos sair desse negócio. Amém ou não? Então, se não houver prática, irmãos, o conhecimento é deformado. O pessoal do louvor pode subir. E encerro dizendo, quando eu pratico e busco o conhecimento de Deus, preponderantemente, esse conhecimento me levará ao amor. O conhecimento de Deus me levará ao amor. Quem conhece a Deus, quem anda com Deus, se torna parecido com Deus. Eu não consigo entender a pessoa que diz, nossa, eu estou orando 12 horas por dia, eu tenho feito o jejum de 48 horas, mas é arrogante. Então não sei o que está fazendo, está passando fome, não sei. Porque se você anda com Deus, você se torna humilde. Porque Jesus disse, aprendam de mim, porque eu sou humilde, manso. Então, o conhecimento e a prática plena do Evangelho me leva ao amor. Paulo diz lá, 1 Coríntios 13, restam a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Ele diz, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, se eu não tiver amor, eu não sou absolutamente nada.
Então, este conhecimento pleno de Deus que Pedro está dizendo, que me faz perceber tantas coisas grandiosas, no final de tudo isso, tem que gerar uma coisa só: amor. Amar a Deus e amar o próximo. Por que o Senhor Jesus diz: toda a lei e os profetas estão construídos sobre um fundamento, o amor a Deus, acima de tudo, e o amor ao próximo? Porque sem isso, não existe lei de Deus. A lei de Deus está fundamentada no amor a Deus e no amor ao outro. Então, irmãos, esse conhecimento de Deus fará com que você pegue, viva promessas grandiosas. E tem muita promessa para você, amém? Muita coisa boa para você hoje. Mas esse conhecimento te levará a amar cada vez mais o próximo, amar aquele que é fraco na fé, amar aquele que está começando, aprender a ter paciência com quem está iniciando, ter este coração de amor, amém? Baixa a tua cabeça aí onde você está. Avivamento é nos voltarmos à suficiência das Escrituras.